Queridos, por que é importante? Por que é tão necessário que nós venhamos a buscar e a alcançar o discernimento sobre as alianças de Deus, mais especificamente sobre o Antigo e o Novo Testamento, ou a Antiga e a Nova Aliança? Eu quero que você olhe para mim neste momento, que você grave bem no seu coração e na sua mente, porque nós vivemos em um tempo muito difícil, muito mais do que os tempos anteriores. Os tempos que nós vivemos hoje são dias dramáticos, principalmente no que se refere à questão voltada à religião, a questão vinculada à cristandade, aos evangélicos de um modo geral, que dizem todos ter a Bíblia como base de fé, como regra de fé e prática. Mas o que vemos é uma verdadeira Babel, uma verdadeira babilônica. E isso se dá por uma razão muito simples, é que nos últimos dias estabeleceu-se no meio cristão um princípio de interpretação bíblica que não é um princípio bíblico, mas é um princípio que se estabeleceu no meio dos cristãos, da chamada interpretação livre das Escrituras. Alguém pergunta, bispo, o que seria a interpretação livre das Escrituras? Ora, as pessoas, elas não têm um discernimento e não querem ter, e acham que isso inclusive seria um equívoco, critérios de leitura e de interpretação da Bíblia. Ou seja, eles abrem em qualquer lugar, muitos até fecham os olhos e abrem a Bíblia como uma vidente joga ali os búzios, como que lançando a sorte. Não sei quantos de vocês já viram, ou mesmo já praticaram, ou até mesmo praticam isso. Não tomem isso como uma ofensa. Estamos aqui para ensinar os irmãos qual é o caminho de conhecer a Deus de acordo com a sua palavra. Então muitos simplesmente abrem a Bíblia ali ao léu e ali colocam o dedo sobre uma passagem da Escritura, como que se Deus naquele momento fosse falar algo particular e peculiar de acordo com aquela porção que ali foi lançada sorte. A pessoa então lê aquele trecho da Escritura e aí busca uma interpretação daquele texto a partir daquilo que a pessoa está vivendo. Se a pessoa está triste, se a pessoa está saudosa, está humilhada, está desempregada, ou o marido foi embora de casa, ou está enferma, a pessoa simplesmente, ao tomar aquele texto da Escritura, vai procurar forçar um sentido daquele texto, para que ele entenda o que supostamente Deus estaria falando com ela naquela passagem da Escritura. Esta é uma das maneiras que se pratica hoje em dia, a chamada interpretação livre das Escrituras. Uma outra maneira, e esta parte da liderança das igrejas, é de tomar a Bíblia como um todo, sem nenhuma distinção. Por exemplo, faz-se uma campanha para que Deus abençoe as pessoas. E aí as pessoas, os pastores, os líderes, procuram um título, um tema para a campanha. E eles pensam, como poderia ser chamada a campanha? Aí, então, lendo lá o Antigo Testamento, eles veem lá uma situação em que Deus disse a Josué: onde pisar a planta dos teus pés, eu darei por herança aquela terra. Ora, esta passagem da Escritura, ela está totalmente restrita a promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, promessas feitas à nação de Israel, que Deus gerou da semente de Abraão. É uma promessa muito específica, muito clara, muito restrita na Bíblia Sagrada. Todavia as pessoas ignoram todo o contexto daquela profecia, todo o contexto em que aquelas palavras, para quem foi dito, quem disse, quando disse, por que disse aquelas palavras, e simplesmente passa a dizer à igreja, as pessoas deste século em que nós vivemos, dizendo, olha o que Deus está falando, que onde você pisar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Aí se estabelece com isso o chamado ato profético. Aí as pessoas querem um determinado lote, ou uma casa, ou um carro. Aí a pessoa então vai lá na concessionária, digamos, como um ato profético, e aí toca no carro. Onde tocares a palma da tua mão, te será dado. Deus falou na sua palavra, e ele há de cumprir com essa palavra. Aí eu pergunto, Deus disse isso para você?
O interessante é que só se toma para si, de modo particular, as palavras boas da Bíblia. Nenhuma das palavras de juízo são tomadas particularmente. Quando você questiona a estas pessoas por que elas não guardam o sábado, elas dizem, não, isso é coisa da lei, isso é coisa de Moisés, isso passou. O Senhor, ele já cumpriu a lei por nós. Vejam, quando se fala do dízimo, que também está na lei, da maneira das penalidades que implicam na desobediência do dízimo, né, da lei, eles dizem, não, isso aqui deve ser trazido para nós hoje, porque a Bíblia tem tantos versículos, ou 1000 versículos, que fala de dinheiro, Deus quer prosperar o seu povo. Ou seja, as pessoas leem a Bíblia e não têm o mínimo de critério de interpretação da Escritura. Então isso não é conveniente que nós, como pessoas inteligentes, como Deus nos fez, pessoas que temos o Espírito de Deus, que temos a Bíblia, nós não podemos simplesmente tomar a Bíblia ao nosso bel prazer. Cada qual ler o que quer, entender do jeito que quer e usar a Bíblia do modo como quer. Então, a leitura da Bíblia com critérios de interpretação próprios, que a própria Escritura nos concede, é fundamental para entender isso. E eu separei aqui alguns exemplos para falar do que seria, então, uma interpretação verdadeira, de como nós poderíamos proceder com uma interpretação bíblica que nos garantisse que aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos é verdadeiro. Leia comigo o texto de 2 Pedro, capítulo 1. São alguns textos que eu separei para mostrar como que a Bíblia não nos deixa simplesmente à vontade para que nós decidamos o que ela quer dizer, mas para mostrar que a Bíblia tem princípios próprios de interpretação, tem uma hermenêutica dela mesma que deve ser conhecida por nós. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículos 20 e 21 nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja como está dito: nenhuma profecia da Escritura, nenhuma parte da Escritura provém de particular elucidação. Elucidação significa de particular compreensão, de particular entendimento. Nenhuma pessoa tem o direito, nenhuma pessoa tem a autoridade de ler a Escritura e trazer a sua própria interpretação daquilo. Pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser teólogo, pode ser pastor já antigo, que domina, que tem um controle da cristandade em determinado setor da vida cristã, mas nenhum homem está autorizado a trazer a sua própria elucidação quanto ao sentido da Escritura Sagrada. E alguém diria: ora, mas se ninguém está autorizado, quem está? Veja que o versículo seguinte, o versículo 21, nos mostra que o homem não está autorizado a trazer a sua própria interpretação, porque a Escritura não tem origem no próprio homem. É dito, porque nunca, jamais qualquer profecia nos foi dada por vontade humana. Porque a Bíblia não tem origem no homem, não tem o homem como ponto de partida, mas tem o homem apenas como canal, porque homens santos falaram da parte de Deus. Os homens foram canais, eles não foram os autores, não foram eles que criaram a Escritura, foram meramente aqueles que escreveram a vontade de Deus a eles revelada. Então, porque a palavra de Deus não tem origem no homem, então o homem também não tem autoridade para trazer o sentido daquilo que ele não fez, daquilo que ele não criou, daquilo que ele não inventou. Se o homem não inventou a Bíblia, ele também não tem o direito de interpretá-la a partir dos seus próprios paradigmas. Se foi Deus, o seu Espírito, quem nos deu a sua palavra, então a interpretação deve ser do próprio Espírito de Deus. Alguém diria: então aquele povo que não estuda a Bíblia, mas que depende apenas do sobrenatural para trazer o sentido da revelação, estão certos. Mas não é assim. Quando diz que o Espírito Santo gerou a Bíblia
Então ele próprio deixou na própria Escritura o sentido que ela tem a nos trazer. Isso chama-se hermenêutica. A hermenêutica quer dizer o sentido que brota do próprio texto. O texto possui leis próprias, possui leis gramaticais, possui leis de contextos. Nenhum texto da Escritura foi dito ao vento, foi dito isoladamente. Todo o falar da Escritura está preso a contextos, está preso a acontecimentos, e nós, ao lermos a Bíblia, precisamos nos ater a esses princípios. O próprio Jesus Cristo, quando ele ensinava a Escritura, ele se prendia a esses princípios. Nós lemos aqui ontem versículos lá de Lucas capítulo 24, vamos dar uma olhadinha novamente. Lucas capítulo 24, em que Jesus, depois de ressuscitado, ele vai explicar a Escritura aos seus discípulos, só que ele não o faz de modo qualquer. Ele, sendo Jesus, eu penso, ele poderia falar o que ele bem quisesse falar, porque afinal ele é Deus, afinal ele é o eterno, ele é soberano. Mas não, estando ele na condição de servo do Pai, enquanto na sua encarnação e na sua obra de redenção aqui na terra, nós sabemos que ele simplesmente não falava aquilo que ele queria falar, mas tudo quanto ele dizia estava de acordo com aquilo que ele havia recebido do Pai. Veja o que diz Lucas capítulo 24, versículo 25. Jesus fala assim para os discípulos a caminho de Emaús, dizendo: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Lembrem-se que esses profetas aqui são os profetas que escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. Não é qualquer profeta que você encontra. Está vendo? Temos que crer no que os profetas falam. Cuidado. Aqui são os profetas que escreveram as Escrituras. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a respeito dele próprio, ele não fala de si mesmo, mas diz a Bíblia que ele se ateve ao que Moisés falou a seu respeito. Ele começou a citar as passagens bíblicas, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e ele foi discorrendo por todos os profetas, mostrando como que na Escritura, não é fora dela, falava a seu respeito. Jesus, neste momento, ele trouxe um modelo ideal de interpretação da Escritura. Porque se o modelo da leitura livre e da interpretação livre é um equívoco, então o modelo ideal é o modelo da leitura e da interpretação sincrônica da Escritura. Ô bispo, o que é isso? Leitura e interpretação sincrônica. É que você toma um texto lá do livro de Gênesis, mas você não o entende isoladamente do todo. A Bíblia, ela está toda sincronizada. Toda passagem, ela está em movimento com todas as outras ao mesmo tempo e sem contradição. Jesus mostra como que aquilo que aconteceu com ele, na sua encarnação, no seu viver humano, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, como que aquilo que acontecia naquele momento já estava escrito. E aquilo que estava escrito acontecia naquele momento. O passado e o presente, eles se fundem, porque o que outrora era profecia tem que alcançar a concretude, e a concretude é aquilo que outrora havia sido dito. Então a Bíblia, ela não se pode fazer leituras isoladas. A Bíblia é um todo significativo, para que assim se alcance o entendimento da vontade de Deus. O próprio Jesus, ele foi tomando os textos de Gênesis, começando por Moisés, foi tomando os textos dos profetas e mostrando que tudo aquilo acontecera com ele por ocasião da sua morte e da sua ressurreição. Toda a Bíblia, ela está sinalizada, poderíamos chamar de placas de indicação. Como alguém que, por exemplo, vai fazer uma viagem, então ele pega ali um manual ou pega um mapa, né, de viagem, de turismo, e ele então vai
olhando, observando cada placa, cada sinalização e vai acompanhando para que se chegue no seu destino. A Bíblia, para que se compreenda ela como um todo, nós vamos ter que ler cada parte e procurar o sentido daquela parte numa outra parte, porque um texto explica a um outro texto, que explica um outro texto, até chegarmos numa conclusão final e máxima e, portanto, segura do que é a palavra de Deus. Eu sei que para congregar nesse ministério não é muito fácil, porque as pessoas, quando vêm, elas sentem um impacto muito grande pela diferença que é este ministério dos demais ministérios evangélicos de um modo geral. Primeiro porque os nossos objetivos são outros. Nossos objetivos não são a riqueza, a prosperidade, a saúde física. Essas coisas podem até ter alguma importância, porque nós somos homens, mas não ocupa a centralidade desse ministério. Já é uma dificuldade. A segunda é que tudo que outrora as pessoas ouviram no passado começa a ser confrontado, porque, olha, eu não aprendi assim, eu não ouvi assim. E então, as pessoas começam a se sentir, às vezes, com muita dificuldade de assimilação e de adaptação numa nova realidade, numa nova experiência. Mas, aqueles que buscam a verdade de Deus, aqueles que buscam somente a Jesus e a sua palavra, a sua verdade eterna, certamente poderão encontrá-la no nosso meio, porque nós estamos empenhados em estudos sucessivos que buscam a compreensão dessa verdade. Trabalhamos com bases sólidas de princípios hermenêuticos, e dentre tantos que poderíamos mencionar, há um que é fundamental, que é o que nós estamos tratando exatamente nesta conferência. É o princípio hermenêutico das duas dispensações principais: a dispensação da antiga aliança e a dispensação da nova aliança. Deus determinou fazer duas alianças principais com o seu povo. É certo que Deus fez muitas alianças. Ele fez aliança com Davi, ele fez aliança com Noé, ele fez várias alianças, foram feitas ao longo, da história de Deus com os homens. Mas somente duas delas traduzem aquilo que podemos chamar de estrutura de compreensão do propósito eterno de Deus. Quando diz que Deus se propõe fazer uma aliança com o homem, queremos dizer que Deus, ele primeiramente tem um propósito. Não é o homem que busca fazer uma aliança com Deus, é Deus quem busca fazer aliança com o homem. Nós vamos verificar em textos posteriores que a aliança, ela é o fruto, primeiramente, da vontade do coração de Deus. Porque Deus tem uma vontade no coração, porque Deus tem um desejo no coração. Isso está muito claramente escrito em Efésios capítulo 1, versículo 10, que a vontade de Deus era até então um mistério que estava oculto. A Bíblia diz no livro de Efésios, claramente no capítulo 1, versículos 9 e 10, também no capítulo 3 de Efésios, versículo 9, 10 e 11, que Deus, ele tinha no coração um desejo a realizar, a cumprir. Antes mesmo de haver mundo, antes de haver o universo, antes de haver anjos, antes de haver a matéria, antes de haver qualquer coisa, antes daquela expressão inicial que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, antes de no princípio, antes de haver princípio de qualquer coisa, Deus já estava lá, porque Deus não tem princípio. Ele é o Pai da eternidade. Ele é antes de tudo, porque Ele é o eterno, porque Ele é incriado, porque Ele é suficiente, porque Ele é todo poderoso, porque Ele não depende de nada para existir, porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é Deus. Amém? Mas tendo Ele um desejo no coração, uma vontade no coração de realizar algo, então essa vontade passou para um segundo passo, que é chamado então de propósito. Deus tem um propósito. A sua vontade no coração foi transformada num propósito. Deus estabeleceu a sua vontade num propósito definido. Farei isso desta maneira, assim, assim e assim. Agora que ele então começa a colocar na prática a vontade e o seu propósito.
Tudo que Deus cria, tudo que Ele vem a criar, Ele o faz estabelecendo um cenário e criando os materiais que por fim cumprirão com a sua vontade eterna. Deus começou a criar os céus. Quando fala os céus, são todos os mundos invisíveis, de que fala em Colossenses capítulo 1, né? Os mundos visíveis e os invisíveis, não é verdade? Não é assim que diz lá? Então ele começou a criar todas as coisas, criou a terra, e foi criando, e toda essa criação coopera para que o Senhor caminhe até a eternidade futura, onde terá por fim o seu propósito eterno consumado. Mas tendo Ele uma vontade, tendo Ele um propósito, e criando o Senhor todas as coisas, chega um momento que Deus, para alcançar o seu propósito, Ele terá que fazer alianças com o homem. E nesse caso, Ele estabelece duas alianças com o homem. A primeira, que está no Antigo Testamento, e a segunda, que está no Novo Testamento. Logo nós veremos. Então Deus chama o homem para si, e agora o Senhor propõe ao homem uma aliança. Eu quero me aliançar com vocês. E nesta aliança, então, são estabelecidas promessas. Deus promete ao homem algo. E Deus também estabelece princípios, fundamentos a serem cumpridos. Porque uma aliança só dá certo, porque uma aliança é entre dois, não é? Só dá certo se houver de ambas as partes o cumprimento daquela aliança. Quando vocês que são casados aqui se casaram, vocês fizeram uma aliança, não foi? E então não houve ali um comprometimento de ambas as partes para que aquela aliança pudesse ter o sucesso desejado? Então, quando Deus se aliança com o homem, de modo semelhante, Deus estabelece promessas, estabelece bênçãos, estabelece direitos e também deveres. Havendo então o resultado, o sucesso desejado daquela aliança, Deus está caminhando para que o seu propósito final se estabeleça, se cumpra. Nesta manhã nós vamos abordar a primeira aliança, a aliança que Deus fez com o homem no Monte Sinai. Então acompanhe para que você perceba por que Deus fez a primeira aliança, por que Deus fez a segunda aliança. Se você discernir os porquês de Deus, se você conseguir visualizar o motivo ou os propósitos de Deus em cada uma dessas alianças, pronto, estará resolvido 90% da sua vida. O restante é só você colocar em prática. Você nunca mais vai ler a Bíblia de qualquer modo. Você vai ter critérios para compreender o que Deus está a nos ensinar e o modo como Ele quer que nós vivamos para Ele. Todavia, alguém poderia perguntar assim: ô bispo, mas antes de mais nada, você fala tanto de antiga aliança, será que a Bíblia, ela reconhece esse termo? Será que a Bíblia Sagrada, ela traz esse termo antiga aliança? Ela tem essa compreensão? Ou será que é um termo técnico usado por você ou por alguns para falar de alguma coisa que está obscura na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo: mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da isso está na sua Bíblia, antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Vejam, a tua Bíblia, meu querido irmão, diz que quando, até hoje, depois que Cristo morreu, isso no tempo de Paulo, depois que Cristo havia ressuscitado, depois que Cristo havia sido ascendido aos céus, até hoje, diz o apóstolo Paulo, quando os hebreus ou os judeus fazem a leitura da antiga aliança, há um véu posto no coração.